Olá, eu sou Fabiana Lagar e nós estamos no Estúdio Aulas, uma referência quando se trata de videoaulas online. Nós abordaremos neste curso a LDB, que é a Lei 9394 de 1996, a nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Bom, a nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, conhecida popularmente como LDB, ela é uma lei nacional, então ela trata da educação em âmbito abrangente. Ela aborda os aspectos gerais da educação. Algumas peculiaridades e algumas minúcias são tratadas pelos estados, municípios e Distrito Federal. Ocorre que o nosso país é um país-continente, então nós temos especificidades inerentes aos municípios, aos estados e também ao DF. Então, a nossa LDB, ela trata da educação de maneira geral, ela traz as diretrizes gerais, cabendo aos estados, municípios e DF disciplinarem detalhes. E quando estados, DF, municípios têm essa prerrogativa, a própria LDB diz, tal assunto será disciplinado pelos municípios, estados e Distrito Federal. A nossa LDB, ela é dirigida a instituições públicas e privadas de ensino. Quando um determinado assunto for dirigido apenas a instituições públicas, a LDB fará menção. Quando um determinado aspecto for dirigido apenas a instituições privadas, a LDB também mencionará. A nossa LDB, ela não trata a educação como um todo, de toda a educação, uma vez que a educação envolve processos formativos amplos, como a educação familiar, a educação que eu recebo na instituição religiosa em que eu frequento. A nossa LDB trata de um tipo de educação, que é a educação escolar. A educação escolar é aquela que é desenvolvida predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. E é desta educação escolar que nós falaremos neste curso. Uma observação. Nós não traremos aqui a LDB artigo por artigo, mas nós vamos organizar os assuntos, vamos organizar o que trataremos por assunto, para facilitar a nossa compreensão. Nós passaremos, então, à educação escolar. E a educação escolar, ela está disciplinada aqui nos níveis escolares. Nós temos, então, a educação escolar, que é disciplinada na LDB. Essa educação escolar, ela apresenta apenas dois níveis, a educação básica e a educação superior. A educação básica, por sua vez, apresenta três níveis, a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Eu costumo começar as aulas com essa organização, porque frequentemente as bancas examinadoras gostam de cobrar quais são os níveis de educação, os níveis de educação escolar. Então, confirmando, os níveis de educação escolar são apenas dois, a educação básica e a educação superior. A educação básica, por sua vez, apresenta três níveis, a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Bom, nós já falamos sobre a educação escolar, que é aquela que a LDB disciplina, aquela desenvolvida predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. Essa educação escolar, ela deverá vincular-se ao mundo do trabalho e às práticas sociais, ou seja, ao contexto em que os alunos estão inseridos. E nós vamos tratar neste momento das disposições gerais acerca da educação básica, que é um dos níveis da educação escolar. Nós falaremos das disposições preliminares, disposições gerais da educação básica. Nós falaremos também da educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. E falaremos do segundo nível da educação escolar, que é a educação superior. Vamos então para as disposições gerais da educação básica. Bom, a nossa LDB afirma que a educação básica tem finalidades. E são três as finalidades da nossa educação básica. Se aparecer
lá na prova, cobrando quais são as finalidades da educação básica, você irá lembrar que da própria palavra finalidades, nós temos ali o início da frase que nos traz a redação. Nós temos aqui a sílaba des, a letra A e a letra F. Nós temos, então, em relação aqui ao des, que a primeira finalidade da educação básica é desenvolver o educando. A outra finalidade é assegurar a esse educando a formação comum indispensável ao exercício da cidadania. A nossa LDB diz aqui, então, que deve ser dada uma formação mínima a todos os estudantes da educação básica, e é essa formação que dará condições para que esse estudante possa exercer o exercício da cidadania. Eu tenho a outra finalidade, que é fornecer a este estudante, ao educando, meios para progredir no trabalho em estudos posteriores. O foco da nossa LDB não é somente a preparação para o trabalho, mas a educação básica não pode perder de vista que existe um mundo do trabalho e que este aluno, ele deve ser também preparado tanto para o mundo do trabalho quanto para os estudos posteriores, os estudos da educação superior. Bom, ainda continuando sobre os níveis, sobre as disposições gerais da educação básica, nós temos a organização da educação básica. Como que as escolas de educação básica podem se organizar? Nós temos, então, que as escolas de educação básica poderão se organizar em ciclos, aquelas que são organizadas por ciclos. Você tem ali 2 ou 3 anos compondo o ciclo, e a ideia do ciclo é que o aluno tenha um tempo maior para alcançar os objetivos propostos para o nível em que ele está. A ideia é que não se tenha apenas um ano para que este aluno alcance os objetivos, mas ele tenha 2 ou 3 anos. Fica a cargo dos sistemas de ensino escolher se a organização da educação básica, se a organização das escolas será feita em ciclos. Nós temos também as séries anuais. Aqui nesse tipo de organização, o aluno tem 1 ano para alcançar os objetivos propostos para aquele período. É o modelo mais conhecido, mais utilizado também no nosso país. Então, eu tenho lá 1º ano, 2º ano, 1ª série, 2ª série e assim por diante. Eu tenho também uma outra forma de organização da educação básica, que são os grupos não seriados com base na idade, na competência e em outros critérios. Nesses grupos não seriados, os alunos são organizados não com base em séries anuais, mas eles são organizados com base em outros critérios, por exemplo, a idade. Eu posso ter, por exemplo, num determinado sistema de ensino, a turma de 6 anos. E ali naquela turma de 6 anos, eu ter alunos de diversos níveis. Turma de 7 anos, naquela turma de 7 anos, todos os alunos têm aquela idade, então eles não estão agrupados por série, mas eles estão agrupados por idade. Turma de 10 anos. Naquela turma de 10 anos eu posso ter alunos que estão em nível do 5º ano, alunos que estão em nível do 4º ano, em nível do 6º ano, não importa o nível em que ele se encontra, importa a idade. A ideia, por exemplo, dos grupos não seriados com base na idade é fazer com que alunos da mesma idade possam conviver, uma vez que eles têm interesses parecidos. Eu tenho um outro tipo de organização, a nossa LDB apresenta um outro tipo, que é a alternância regular de períodos de estudos, que é muito utilizado na educação para a população rural. Nesse tipo de organização, há uma alternância entre o período em que o aluno está estudando e o período em que ele não está frequentando a escola. Isso ocorre porque algumas escolas, elas se situam distantemente da localidade de residência do aluno. É só nós pensarmos no tamanho do nosso país e da diversidade que ele comporta. Então, em algumas localidades seria difícil o deslocamento desses alunos todos os dias para a escola.
Então, pode se organizar que durante uma semana do mês os alunos não vão para a escola, ficarão em suas comunidades, mas na segunda semana eles irão para um ambiente escolar. Lá nesse ambiente pode ter alojamento para acomodar aqueles alunos. Então, há um período de alternância em que eles ficam um tempo estudando e um tempo fora da escola e voltam para as suas comunidades. A LDB apresenta um outro tipo de organização, que são os períodos semestrais. Então, o aluno ele não tem um ano para alcançar os objetivos de aprendizagem. Ele tem ali 6 meses, isso aqui é muito utilizado na educação de jovens e adultos, né? A LDB apresenta também um outro tipo de organização, que é uma forma diversa. Ela diz, então, que os sistemas de ensino poderão escolher um outro tipo de organização da educação básica que não sejam esses. Então, quer dizer que esse rol, ele não é taxativo, ele é um rol exemplificativo. E aí a nossa LDB diz assim, que a educação básica pode se organizar por forma diversa, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar. Isso quer dizer que as nossas escolas de educação básica podem ter um outro tipo de organização que não sejam esses aqui, a depender dos objetivos do interesse do processo de ensino e aprendizagem. Bom, ainda falando sobre disposições gerais da nossa educação básica, nós temos um item que é muito cobrado em prova, que é o calendário. De todos esses tópicos que nós vimos aqui, os mais cobrados são os níveis de educação e também o calendário. O calendário é aquele documento que traz o primeiro dia letivo do ano, o último dia letivo. Ele traz também qual é o período de recesso, quais os feriados, os dias que nós teremos aula. Então, é o calendário, é o documento que disciplina o número de dias letivos que aquela instituição terá e como eles serão distribuídos. E aí a nossa LDB diz o seguinte, que o calendário escolar ele deverá adequar-se para atender às peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, a critério do sistema de ensino. E aqui é uma importante observação, sem reduzir o número de horas letivas previstas na LDB. Então, o que ocorre? O calendário ele deverá adequar-se, mas em hipótese alguma ele pode reduzir o número de horas letivas que nós veremos daqui a pouco, previstos na nossa LDB. Isso quer dizer que o calendário, ele pode ter um recesso de um determinado sistema de ensino, pode prever um recesso de 30 dias no meio do ano, outros calendários podem prever um recesso de 15 dias. Um calendário pode começar o ano letivo em março, o outro pode começar em fevereiro, uma vez que ele também é independente do ano civil. O ano civil, ele é compreendido entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de um ano. O calendário ele é independente do ano civil. Ele não tem de corresponder, ele não tem de estar necessariamente entre janeiro e dezembro de um ano. Ele pode ultrapassar para um outro ano civil. E ele deverá adequar-se para atender às peculiaridades, inclusive climáticas e econômicas. Imaginemos que numa determinada situação, determinado município, tenha havido uma forte chuva durante um período e as crianças ficaram impossibilitadas de irem para a escola naquele período. O calendário pode ser organizado, aliás, ele deverá adequar-se a essas peculiaridades e, neste caso, o ano letivo que se encerraria em dezembro pode se encerrar em janeiro, em fevereiro. A nossa LDB diz que ele deverá adequar-se, mas em hipótese alguma pode haver a redução de horas letivas. Bom, ainda sobre as disposições gerais acerca da educação básica, nós temos, então, a educação básica para a população rural e a nossa LDB diz o seguinte, que a educação básica que é oferecida à população rural, ela deve sofrer adaptações justamente para atender às peculiaridades da população rural, que tem características diferenciadas se comparar à população da zona urbana. E essas adaptações, elas dizem respeito aos conteúdos curriculares. Então, existe um núcleo comum de currículo que nós estudaremos oportunamente neste curso e esse currículo diz respeito à base que todos os alunos devem ter, né, uma formação mínima indispensável para o exercício da cidadania. No entanto, esses conteúdos podem ser adaptados
inclusive as metodologias, a forma de se trabalhar esses conteúdos também podem sofrer adaptações para atender às peculiaridades daquela comunidade rural. Nós temos também que haverá uma organização escolar própria, inclusive a adequação do calendário escolar. Se numa determinada localidade há um período ali em que as famílias têm de sair dali para ir para uma outra localidade para trabalhar, pode o calendário prever isso e os alunos terem um recesso mais ampliado, um período sem aula, para que as famílias possam ir para uma outra localidade e retornar para a sua e sem os alunos ficarem prejudicados. Nós temos também que a educação básica para a população rural será adequada à natureza do trabalho na zona rural. Então, a população rural tem direito a adaptações para que a educação básica corresponda à sua realidade e a educação básica esteja inserida às práticas sociais daquela população que vive na zona rural. Bom, nós faremos agora alguns exercícios, algumas questões de provas anteriores que abordam esses assuntos que nós verificamos nesse momento. Temos aí, então, temos provas, aqui uma prova do CESP, né, que diz o seguinte: a educação básica compreende a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Corretíssima. Uma questão super simples que recorrentemente é cobrada pelas bancas examinadoras. A educação básica, que é um dos níveis da educação escolar, ela apresenta apenas 3 níveis: a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Vamos lá para a outra questão, também do CESP, professor de Manaus, 2008. A educação superior faz parte da formação do cidadão e, por isso, deve ser entendida como educação básica. Está errada, a questão está incorreta, porque a educação superior não é educação básica. Nós temos 2 níveis de educação, temos a educação superior e a educação básica. Então, as nossas questões ficaram assim. A primeira está correta, são 3 os níveis da educação básica: a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. E a questão B está incorreta, porque a educação superior não quer dizer, não é educação básica. Então, essa daqui está errada. Vamos continuar fazendo outras questões de provas. Bom, vamos lá. Também questão do CESP, para pedagogo do TSE. Diz assim: a educação escolar é composta de 5 níveis distintos: a educação básica, a educação infantil, o ensino fundamental, ensino médio e educação superior. A questão está errada, está incorreta, porque aqui diz, ó, a educação escolar é composta de 5 níveis. Está errada. Nós vimos logo no início dessa aula que a educação escolar, que é aquela disciplinada pela LDB, ela é composta de 2 níveis. Esses níveis são educação básica e educação superior. A educação básica é que apresenta os outros 3 níveis: a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Então, relembrando, a educação escolar é composta apenas de 2 níveis: a educação básica e a educação superior. Aqui a banca misturou tudo e fez essa mistura para que as pessoas pudessem se confundir. Mas os meus alunos não se confundirão. Eles saberão que a educação escolar é composta apenas de 2 níveis. Vamos continuar. A próxima questão diz o seguinte: a educação escolar compõe-se de 3 níveis: a educação básica, o ensino médio e a educação superior. Também está incorreta, está errada a questão, porque nós vimos agora mesmo que a educação escolar, ela compõe-se de apenas 2 níveis e não 3. A educação escolar, ela compõe-se da educação básica e da educação superior. O ensino médio é um dos níveis da educação básica. Essa questão, então, está incorreta, está errada. Vamos prosseguir. Diz assim a questão: a LDB não disciplina toda a educação do indivíduo.
visto que não abrange os processos formativos que se desenvolvem, por exemplo, na vida familiar. Ela restringe-se à denominada educação escolar, a qual se desenvolve em instituições escolares por meio do ensino. A questão está correta. Aqui, a LDB não disciplina toda a educação, é verdade, visto que ela não abrange os processos formativos que se desenvolvem, por exemplo, na vida familiar. A LDB ela não aborda, ela não disciplina aquele tipo de educação que você recebe em sua casa, na instituição religiosa em que você participa. Ela restringe-se a um tipo de educação, que é a educação escolar. A educação escolar é aquela que se desenvolve em instituições próprias, em instituições escolares, por meio do ensino. Vamos então continuar fazendo outras questões de prova. Vamos lá. Também do SESC. Diz assim: a educação básica poderá organizar-se de diferentes formas, exceto no modelo de seriação anual. Errado. Uma das formas de organização da educação básica é em séries anuais. Então, a questão está incorreta, ela está errada. Vamos para a questão B. O número de horas letivas previsto poderá ser reduzido para adequação às peculiaridades climáticas locais. Errada, a questão está incorreta. A nossa LDB diz que o calendário deverá adequar-se às peculiaridades, inclusive climáticas e econômicas, sem reduzir o número de horas letivas, o número previsto na LDB. Então, hipótese alguma pode haver a redução do número de horas letivas. A questão, então, está incorreta, está errada. Vamos fazer outras questões. Vamos lá. Pedagogo do Tribunal de Justiça do DF diz assim: os sistemas de ensino podem organizar seus respectivos calendários escolares para atendimento às peculiaridades climáticas locais, reduzindo, inclusive, o número de horas previsto na LDB, caso necessário. A questão está incorreta, está errada. Realmente, o sistema de ensino, eles não só podem, mas eles deverão organizar os seus calendários. Agora, em hipótese alguma, o sistema de ensino pode reduzir o número de horas letivas. Então, quando se fala em que o sistema de ensino poderão, caso necessário, fazer a redução do número de horas letivas, isso está incorreto, está errado. Vamos então para mais uma questão. Nós temos aí: o número de horas letivas do calendário escolar pode ser reduzido para adequar-se às peculiaridades locais, especialmente climáticas e econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, admitindo-se, excepcionalmente, a redução da carga horária mínima anual prevista na LDB. Está errado. Em hipótese alguma, poderá o número de horas ser reduzido. Então, não há, essa regra aqui não comporta exceções, uma vez que o número de horas letivas não poderá ser reduzido. A nossa LDB não permite. Nós aqui, então, com essa questão, finalizamos esse bloco de informações sobre a LDB e nós voltaremos, então, no nosso próximo encontro. Até lá, um abraço.